Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, vindo aqui no canal Só Psicanálise para trazer para vocês uma elucidação que vai contemplar a playlist que faz referência ao curso autoinstrucional com relação à constituição da subjetivação na contemporaneidade. O link da playlist vai estar aqui no comentário em destaque na plataforma do YouTube, tá? Você pode aí acessar o link para que você venha ter de fato uma visão abrangente do que é que eu venho falando aqui com relação a esse curso autoinstrucional. Eu vou trazer para vocês uma elucidação com base no comentário que fora feito na aula anterior, tratando-se dessa temática que eu venho explorando. No comentário diz o seguinte: Lacan estrutura o desejo em torno da falta. Deleuze vai tratar o desejo como um excesso. Achei maravilhoso esse comentário, porque me promove o insight de fato articular. Eu venho falando aqui, de como que está se dando a constituição da subjetivação na contemporaneidade. Isso se assenta muito com base no desejo, Então, estarei fazendo uma articulação aqui nesta aula com relação a Deleuze. Eu gosto muito de Deleuze, Quando ele, apesar de que Deleuze é um contraditório à psicanálise, Mas eu não vejo como contraditório, na verdade eu vejo como um complemento, Assim como a psicanálise é um complemento à esquizoanálise, Que é a vertente aí de Deleuze. Na visão tradicional, frequentemente, de modo muito frequente, Tratando-se aí da psicanálise freudiana, tratando-se aí da psicanálise lacaniana, o desejo, ele é visto como uma expressão à falta, Então, por exemplo, se uma pessoa deseja algo, A pessoa, ela sente desejo por algo. Isso é interpretado como uma indicação de que algo está faltando em sua vida. Esse desejo, ele surge para preencher uma lacuna, seja ela emocional, seja ela física, seja ela mental, Então, estamos aí diante de uma visão tradicional no âmbito da psicanálise. Imagine uma pessoa que deseja um carro novo, seguindo a visão psicanalítica. Esse desejo, ele surge porque essa pessoa, ela sente que algo falta em sua vida, Conforto, segurança, status, Então, o carro, ele pode ser visto como o objeto que preencheria essa falta, Ele pode ser visto dessa forma, só que o preenchimento dessa falta é uma ilusão. Já falei sobre isso nas aulas anteriores, tá? Então assistam às aulas anteriores para que vocês possam ter uma noção abrangente do que é que eu estou falando aqui, E aí vamos lá, entra a visão de Deleuze. Deleuze, ele propõe que o desejo não surge de uma falta. O desejo, ele é por si só. Ele é uma força criativa, ele é uma força afirmativa. E sim, eu gosto muito dessa visão de Deleuze também. E para mim, a visão de Deleuze não invalida ou não anula a visão de Lacan. E é por isso que eu não entro nesse embate que muitas vezes a gente se depara na faculdade de psicologia, A gente se depara com um embate muito grande quanto aos defensores de vieses, de abordagem. A minha é mais certa do que a sua, quando na verdade, gente, elas podem se conectar umas com as outras, tendo você flexibilidade para articular isto,
tá? Então Deleuze vai dizer que o desejo, ele é por si só, ele é uma força, ele é uma afirmativa, ou seja, o desejo, ele não está buscando preencher um vazio, ele está criando novas realidades, ele está criando novas possibilidades. Então, no exemplo do carro, Deleuze, ele não diria que a pessoa está ali desejando o carro porque algo lhe falta, certo? Mas é porque o desejo por esse carro é uma manifestação de uma força criativa que está gerando ali novas relações, que está gerando ali novas possibilidades de vida, que está gerando ali novas maneiras de experimentar o mundo. Então, o desejo, na visão de Deleuze, ele está sempre em movimento, produzindo ali novas conexões. Então, Deleuze, ele vê o desejo como uma força que cria realidades, uma força que não está presa, né, que não está presa aí à necessidade de preencher uma falta. Ele não está aí vinculado a um objeto que lhe falta. É sobre estar sempre produzindo novas situações, novas formas de ser. Então, exemplo, pense em um artista que deseja ali criar uma obra de arte. Na visão psicanalítica, o desejo de criar, ele poderia ser visto como uma tentativa, né, de superar a falta de expressão, superar a necessidade de externalizar algo que falta dentro de si. Mas segundo Deleuze, o desejo do artista, né, de criar, não surge de uma falta, surge de uma plenitude, surge de uma energia criativa que está ali sempre produzindo novas formas de ser e estar, novas formas de expressões. O desejo aqui, ele não busca completar algo que falta, mas sim criar algo novo, gerar novas realidades. Então, para Deleuze, o desejo, ele não está em busca de completar algo que está incompleto, mas é uma exploração constante das possibilidades aí da vida. Imagine uma pessoa que sente aí o desejo de viajar pelo mundo. Na visão psicanalítica, poderia-se dizer que essa pessoa, ela está tentando preencher uma sensação de vazio no que diz respeito a uma insatisfação, no que diz respeito à sua vida cotidiana. Para Deleuze, esse desejo de viajar não é uma busca para completar algo que falta, mas é uma expressão de uma energia mesmo, que quer explorar, que quer criar novas experiências, que quer se conectar com novas culturas. E faz sentido isso que Deleuze fala, né? De repente, sim, você está ali movido por um desejo de criativizar a vida, mas quando você se ver munido pelo desejo de criativizar a tua vida, é porque de repente a tua vida está, de uma certa forma, numa monotonia, né, que sedimenta uma falta de criatividade, e com isso você vai em busca, né, de um movimento que possa criativizar a tua vida. O desejo de produzir novas formas de viver. E por que novas formas de viver? Porque está faltando novas formas de viver na sua vida, né? E aí Deleuze vai dizer, sim, mas não é sobre completar uma vida incompleta. Na visão de Deleuze, o desejo não é uma força
que se direciona a um objetivo fixo, que uma vez alcançado, elimina o desejo. Mas Lacan não vai dizer que quando você vai em direção a um desejo, isso vai eliminar o desejo. Muito pelo contrário, você vai continuar desejando, porque existe uma falta fundamental que estrutura esse desejo, sabe? Se houvesse o objeto fixo do desejo, o sujeito ia parar de desejar. E é tanto que Lacan ele traz o conceito de objeto A, que é o objeto do desejo. E que objeto é esse? Não existe. Não existe. E a não existência desse objeto fixo, de fato, energiza esse desejo e aí adentra no que Deleuze fala, buscando novas formas criativas de vida, de conexão, de experimentação. Então, Deleuze vai dizer que o desejo é um processo contínuo de criação, de produção. Mas Lacan também fala isso, porque Lacan não traz que o desejo ele tem um objeto fixo. E é justamente por não ter um objeto fixo que ele é um processo contínuo de criação, de produção. Então, consideremos aí uma pessoa que constantemente deseja aprender coisas novas, né? Na visão psicanalítica, podemos dizer que esse sujeito ele está tentando preencher uma lacuna de conhecimento, né? Mas para Deleuze, o desejo de aprender não é sobre alcançar um estado final de sabedoria que elimina o desejo. Mas Lacan também não vai falar isso. Se a gente tem uma busca contínua pelo conhecimento, é porque a gente não chega à plenitude. Quanto mais a gente conhece, mais a gente tem para conhecer. Ora, se isso não sedimenta uma falta, uma lacuna, eu vou buscar esse conhecimento aqui porque isso me falta no meu portfólio de conhecimento. Então, isso que falta no portfólio de conhecimento energiza o desejo para buscar este conhecimento e outros e outros e outros, sabe? Então, o desejo de aprender é uma força produtiva, né? Que está ali sempre criando novas áreas de interesse. Mas por que está criando novas áreas de interesse? Porque até então, estas novas áreas de interesse faltam à vida do sujeito. Então entende que entra Lacan e Deleuze articulando-se, né? Então vejam, o desejo ele está ali, sempre criando novas áreas de interesses, né? Novas conexões, novos modos de pensar. O processo de aprender, ele é em si uma manifestação do desejo como uma força contínua de criação. Mas por que existe essa força contínua de criação? Porque falta um objeto que possa tornar pleno este conhecimento. Entende? Então, querendo ou não, existe uma falta. E por isso, o desejo, vai dizer Deleuze, é uma força contínua de criação. Deleuze, ele está propondo que o desejo não deve ser entendido como uma resposta à falta, né? Mas sim como uma força que constantemente cria, que constantemente transforma a realidade. Mas por que o desejo há de ser essa força que constantemente cria e constantemente transforma a realidade? Porque quando a gente está munido pela necessidade de criativizar a vida, é porque algo de interessante a nós está faltando. Quando a gente se vê munido do ímpeto para transformar a vida, é porque existe uma falta de ressignificação a esta vida que está nos tornando impetuoso para transformar essa realidade. Estou aqui no tédio. Quero transformar a minha realidade. Como é que eu posso criativizar? Criativizar mais a minha vida.
Tá faltando alguma coisa de mais criativo. Tá faltando alguma coisa de ressignificador na minha vida. E aí eu vou buscar. Mas quando você busca essa transformação e você transforma a tua vida por meio de fenômenos que você traz para a tua vida, daqui a pouco esses fenômenos trazidos também vai cair no tédio. E você vai buscar por outras e outras formas, né, de criatividades para a tua vida, de transformações para a tua vida, sabe? Então, o que é que acontece? É sobre criar novas possibilidades. Por que a gente se vê no ímpeto para criar novas possibilidades? Né? Porque algo nos falta, sabe? Então, Deleuze vai dizer que o desejo é algo ativo. Mas por que ele é algo ativo? Porque ele não tem um objeto fixo. Falta um objeto fixo. E é isso que Lacan vai dizer. O objeto do desejo é o objeto A. Que objeto é este? É um objeto fixo? Não, é um objeto que não existe. É uma falta. Uma falta que motoriza o desejo. E é por isso que ele é algo ativo. Ele nunca morre. Ele é produtivo. Ele está sempre em movimento, né? Está sempre em movimento. Aí Deleuze vai dizer, ele é algo ativo, ele é algo produtivo, ele está sempre em movimento. Em contraste com a ideia de que o desejo ele é motivado pela ausência, ele é motivado pela carência. Mas ele é motivado por isto. Justamente porque Deleuze vai dizer que não existe um objeto fixo. A partir do momento que Deleuze diz que não existe um objeto fixo, ele recai, né, na teoria de objeto A de Lacan. Um objeto que não existe para suprir esse desejo. E é por isso que o desejo ele é um movimento contínuo. Então veja, a articulação, né, entre a visão de Deleuze, né, sobre o desejo, né, como sendo aí uma força produtiva, e a perspectiva de Lacan, né, que vai estruturar o desejo em torno de uma falta, isto é complexo. Mas dá para ser trabalhado de forma integrada, quando a gente reflete profundamente, né? Quando a gente reflete profundamente, a gente vai poder chegar, né, a essa conclusão que dá para integrar a visão de Deleuze à visão de Lacan. Sabe? Lacan, ele é profundamente influenciado pela psicanálise freudiana, né? E sim, ele vai ver o desejo estruturado ali em torno de uma falta essencial. Para ele, o sujeito humano, ele é marcado por uma falta central, que nunca pode ser completamente preenchida. E isso surge desde o momento em que o sujeito ele entra na ordem simbólica, ao adquirir a linguagem, né, e se tornar consciente de sua separação do mundo, né, ele vai ali se estruturar em torno de algo faltante. O desejo, ele é sempre o desejo de algo que está ausente. Uma busca interminável por algo que de fato nunca pode ser totalmente alcançado. Porque o objeto é faltante. Então, por exemplo, o desejo por amor, né? Segundo Lacan, esse desejo é estruturado pela falta. O sujeito deseja o amor do grande outro, mas esse amor, ele nunca pode ser totalmente capturado. Ele nunca pode ser totalmente possuído, né? Por quê? Porque o que se deseja não é o amor em si, mas é algo que está sempre além. Uma ausência, uma falta que nunca é totalmente preenchida. Deleuze, ele vai romper com essa ideia, né? De que o desejo é sempre uma expressão da falta. Para ele, o desejo não é uma resposta a uma ausência, mas é uma força
É uma energia afirmativa que vai criando ali novas realidades e novas possibilidades. Em vez de buscar preencher algo que falta, o desejo para Deleuze, ele está sempre em movimento, produzindo novas conexões, novas experimentações. Né? Então pensa, por exemplo, um cientista que deseja descobrir novos conhecimentos, né? Em vez de ser uma busca, um desejo por buscar preencher uma lacuna, a lacuna da ignorância, Deleuze vê isto como uma força produtiva que está criando novas formas de entender o mundo, novas realidades. Na visão de Deleuze, o desejo ele pode sim se tornar excesso, como a pessoa colocou no comentário, né? Nossa, Lacan estrutura o desejo em torno da falta, né? Já Deleuze trata o desejo como um excesso, né? Na visão de Deleuze, o desejo ele pode sim se tornar excesso. Quando o desejo ele é entendido como uma força, né, que não é limitada por uma falta, mas é um contínuo, está ali sempre gerando novas experimentações, novas realidades, isso pode se manifestar como um excesso criativo, uma proliferação excessiva, né, de novas formas de ser e de viver. Então, imagina você, uma pessoa que está ali super imersa em seu desejo de criar arte, né? Esse desejo acaba se tornando uma produção contínua, consequentemente excessiva, não tem um ponto final. Então, esse excesso não é uma resposta a uma falta, mas é a expressão de uma energia que está ali sempre gerando novas criações, sem cessar. Com isso, eu posso trazer a fenomenologia para integrar isso aí. Há uma ideia na fenomenologia de que por trás de todo excesso pode existir uma falta. Por trás de todo excesso existe uma falta. A ideia de que um excesso de comportamento, né, ou um excesso de criação pode ser aí uma forma de compensar uma falta fundamental, né? Essa ideia ela é trazida pelos teóricos da fenomenologia. Se alguém está constantemente buscando algo em excesso, isso pode ser interpretado como uma tentativa de lidar com uma ausência interna. Então, uma pessoa que acaba recaindo, por exemplo, no alcoolismo, né? É o desejo da bebida, é o desejo contínuo da bebida. Ele deseja, ele deseja, ele deseja, e ele bebe, ele bebe, ele bebe. E esse excesso? Né? Quando a gente faz a análise dos adictos, né, a gente percebe que por trás desse excesso de desejo existe uma falta. Existe uma ausência interna e esse desejo excessivo se sedimenta para lidar com essa ausência interna, com isto que falta. E aí Lacan vai dizer que esse excesso é gozo. Esse excesso é gozo. É o desejo condescendendo ao gozo. Sabe? Uma falta de significado. Uma falta de sentido. Uma pessoa, por exemplo, né, que adentra ali no mundo das drogas, sente o efeito das drogas, né? Um excesso. Um excesso que está tentando preencher o quê? É uma falta de segurança? É uma falta de amor? Sabe? Então, um excesso que é percebido, né, como sendo uma resposta a uma falta percebida, consciente ou inconscientemente. Sabe? Então, gente, para Lacan, o desejo é uma resposta à falta.
uma busca interminável por algo que está sempre além do alcance do sujeito. Já para Deleuze, o desejo é uma força produtiva, que não busca preencher uma falta, mas está sempre ali gerando novas realidades. Mas uma pessoa que faz uso de drogas em excesso, esse desejo pelas drogas, por gerar uma nova realidade para ele, se sedimenta com base em quê? Já que drogas é algo tão autodestrutivo. Mas o desejo por sentir o efeito disso e se colocar nessa repetição de modo excessivo, nessa busca de modo excessivo, o que é que está motorizando isso? O que é que está motorizando essa busca por uma nova realidade que é paralela à realidade propriamente dita, já que as drogas tiram o sujeito da realidade propriamente dita? No entanto, gente, mesmo na visão de Deleuze, o desejo sendo aí uma manifestação que se sedimenta em um excesso, e para Lacan o desejo estruturado em torno de uma falta, né? À luz da fenomenologia, podemos dizer que estamos diante de uma forma de lidar com uma falta fundamental, mesmo que Deleuze em si ele não venha, né, enquadrar o desejo dessa maneira. Mas no final de tudo é sobre uma falta que motoriza essa força, essa energia desejosa. Então considere alguém que está aí tentando novas experiências, aventuras. Para Lacan, isso pode ser visto como uma busca para preencher algo que falta. Uma busca interminável pelo objeto perdido. Para Deleuze, essa mesma busca pode ser vista como uma expressão da plenitude do desejo, um excesso, uma força criativa que está sempre gerando novas formas de viver. A fenomenologia vem e provoca uma intervenção aqui, dizendo que o que está por trás desse excesso de busca por novas experiências pode haver, né, uma falta de sentido ou de conexão mais profunda, mesmo que essa falta não seja aí o ponto central na visão de Deleuze. Deleuze e Lacan oferecem perspectivas diferentes sobre o desejo. Enquanto Lacan vê o desejo estruturado em torno da falta, Deleuze vê como uma força produtiva e criativa. Mas o que é que motoriza essa força produtiva e criativa? Não seria uma falta, não? Não seria uma falta que motoriza essa força produtiva e criativa? O motor disto não seria uma falta, né? Não seria uma falta? E aí o desejo, como não tem um objeto preenchedor dessa falta, né? Ele vai ser um contínuo onde muitas vezes acaba tornando-se um excesso. E aí Lacan vai dar nome de gozo a este excesso. Essas visões de Deleuze e Lacan não são necessariamente incompatíveis. O desejo, na visão de Deleuze, pode se tornar um excesso. E esse excesso pode ser interpretado, inclusive na perspectiva fenomenológica, e Lacan, eu considero Lacan muito fenomenológico, tá? E esse excesso, na perspectiva fenomenológica, é uma resposta a uma falta fundamental. Então, a articulação dessas ideias permite uma compreensão mais rica, mais complexa do desejo humano, que abrange tanto sua dimensão criativa quanto suas possíveis raízes em experiências de falta ou ausência. Tá bom? É isso, gente. Eis aí mais uma elucidação aqui para vocês.
Como eu falei, a playlist referente a este curso vai estar aqui no comentário em destaque na plataforma do YouTube. Acessa para que você possa assistir todos os vídeos a partir de uma ordem lógica de compreensão, tá bom? É isso, gente. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de vocês e até as próximas gravações.